Em um dia particularmente ruim da vida dele, o Marty Byrde, lindamente interpretado pelo Jason Bateman, fica paralisado sem saber o que fazer, assistindo uma sextape da mulher dele com um amante. E descobre da pior maneira possível que o sócio dele no escritório de consultoria financeira estava roubando de um cliente. Qual cliente? Um cartel mexicano do narcotráfico. Bom, com o sócio lá já dentro de um barril de ácido e um outro barril esperando por ele, o Marty pensa rápido. Ele diz para o representante do cartel que, embora ele não soubesse que isso estava acontecendo, e de fato não sabia, nem sequer que ele trabalhava para o cartel, ele vai ser capaz de lavar muito mais dinheiro do que o sócio lavou se ele se mudar com a família para um lugar chamado as Ozarks. Os Ozarks é uma região de montanha e lagos no Missouri, conhecida como Riviera Caipira. Ele diz para o cara: vou comprar um monte de negócios que só funcionam à base de dinheiro vivo, fora do radar, nesse lugar fora do radar, e vou lavar para você tantos milhões de dólares em tantos dias. Pois bem, a família faz as malas correndo e se muda naquela mesma noite para as Ozarks. A mulher, a Wendy, formidavelmente interpretada pela Laura Linney, está furiosa de ter que deixar o amante. A filha e o filho adolescentes estão furiosos com ele também, porque estão deixando a vida fácil, tão entediante, tão agradavelmente entediante que eles têm em Chicago. E o Marty está apavorado com toda razão. Não só ele vai ter que pôr de pé uma imensa lavanderia do dinheiro do tráfico, como vai ter que fazer isso no meio de gente desconfiadíssima e, à sua maneira, tão perigosa quanto o próprio cartel. Pessoal, aqui só um parêntese para lembrar que os visitantes do meu canal têm direito a um mês de conteúdo grátis no Belas Artes à la carte. Vale só uma vez por pessoa, tá? Vamos lembrar. Para saber como fazer, leia as instruções na descrição aqui abaixo. Ozark está agora na primeira parte da quarta e última temporada. Ainda não tem data para os últimos 7 episódios estrearem. Mas Ozark é uma série da qual se pode dizer uma coisa que não é muito comum, que não existe temporada melhor do que a outra. Todas elas são espetaculares. Quando ela estreou em julho de 2017, imediatamente as pessoas começaram a falar: é a Breaking Bad da Netflix. Não só eu acho a comparação injusta, como equivocada mesmo. Tem uma diferença muito substantiva entre as duas séries, que é o ego do protagonista e tudo que decorre dele. O Walter White, de Breaking Bad, era um sujeito que estava compensando um imenso sentimento de inferioridade que acompanhou ele durante toda a vida adulta, com aquele barato do poder sem limites. De temporada em temporada, ele foi trocando os sentimentos humanos dele por narcisismo, megalomania, paranoia. Bem ao contrário, o Marty Byrde é o sujeito que cerra os dentes e vai em frente. Ele se magoa com a maneira como a mulher e os filhos subestimam ele, como eles não dão a mínima para os sacrifícios que ele faz, para o trabalho duro deles, para manter eles na vida confortável, pacífica, de classe média deles. Mas nem por um momento ele duvida ou desacredita de que prover para eles e protegê-los é a obrigação dele, é a missão dele na vida. Ele não está numa ego trip. O Marty tem um ego, claro, mas ele realiza ele de maneiras bem mais discretas e, no contexto, salutares do que o Walter White. A realização dele está no prazer que ele tira de fazer o trabalho bem feito e de saber que a competência dele para esse trabalho é quase sem rival. Quando a Wendy começa a dar mostras de uma habilidade muito grande para viver nesse novo mundo em que eles estão, o Marty admira ela e dá espaço para ela. Ele quer que ela se realize também, o que é sinal de um ego masculino muito bem resolvido, que não depende do monopólio do poder para se realizar. O centro da série e a razão de ser dela, para mim, no entanto, é que o Marty nunca perde a capacidade de ter compaixão e ele nunca deixa de sentir prazer também em estimular, em encorajar, em ensinar. Por exemplo, a Ruth Langmore. O relacionamento do Marty com a Ruth é uma das coisas mais fascinantes, incríveis e comoventes que eu já vi numa série de TV. A Ruth, que é
barbaramente interpretada pela Julia Garner. É uma menina bem caipira, tratada como lixo a vida toda, pela família, pela vida, mas que, como Marty, sente que ela tem a obrigação, que é a missão dela na vida, proteger os primos, o Wyatt e o Trace. Ela vive da delinquência e não sabe o que fazer com tanta inteligência, tanta ânsia de imaginar, de criar para ela e para os primos uma vida diferente da única coisa que ela conhece, que é essa miséria das Ozarks. O encontro dela e do Martin é um encontro de mentes, é um encontro de afinidades e é uma ligação tão cheia de amor paterno, filial, que me derruba. Toda vez me derruba. Agora na 4ª temporada eles estão em pé de guerra, mas ainda assim sobrevive a ligação deles. Ozark é maravilhosamente bem escrita. Ela é uma fervura lenta da qual a equipe criativa nunca perde o controle. Na verdade, ela é quase como um garrote, ela vai apertando, vai apertando, vai apertando, até quase cortar a sua respiração. Mas não existem catarses aqui. Quando as explosões de violência acontecem, elas são duplamente potentes porque elas são muito desdramatizadas. Ozark não espetaculariza, não cria cenas de ação, cenas de violência incríveis. As coisas simplesmente acontecem e daí elas realmente chocam. Eu não sei se eu quero que os 7 episódios finais de Ozark estreiem logo ou se eu quero que eles demorem muito. Ao mesmo tempo que eu estou ansiosíssima para saber que destino esses personagens vão ter, eu sei que essa é uma série que vai me fazer muita falta. Não só porque ela é estupendamente bem concebida, bem escrita, bem dirigida, fotografada, musicada, interpretada, mas porque ela é uma série que realmente tem algo a dizer, ou pelo menos diz muito para mim. Eu acho que ela é uma série sobre 99% da humanidade. Aqui todo mundo deve, todo mundo teme. Cada temporada é cheia desses personagens que vão caminhando da periferia para o centro. E a Lisa Emery, que faz a Darlene, é só um exemplo de como a série aproveita atores que são cronicamente desvalorizados, mal aproveitados e dá a eles a oportunidade de brilhar. Esse espírito generoso com que Ozark trata os personagens está na base dela mesmo, está na gênese dela. A maneira como o Marty vai ali, às vezes, se afastando para o fundo do cenário para deixar que outros personagens ganhem o destaque com toda a riqueza que o roteiro de Ozark dá para eles. Desde o Jason Bateman, portanto, e eu vou falar um pouquinho dele agora, a submissão do ego é um elemento importantíssimo de Ozark. É o contrário de Breaking Bad e do Walter White. O Jason Bateman é fundamental para a série não só como ator, e diga-se que ator, tá? Mas também como produtor, como diretor de alguns episódios excelentes e como, digamos assim, o espírito por trás da série toda. Ele tem muita influência no processo de produção de Ozark e ele traz para a série coisas que ele aprendeu de maneira muito dura na vida. O Jason Bateman foi astro juvenil, foi a pessoa mais jovem a ser creditada pelo Sindicato dos Diretores aos 18 anos e daí viu a carreira dele virar literalmente pó. Quando ele se reergueu, primeiro pessoalmente, depois profissionalmente, com Arrested Development, a pessoa que surgiu é uma criatura rara, é uma pessoa que aproveitou toda essa experiência de fracasso, de derrota, de frustração consigo mesma e combinou isso com uma disciplina criativa, com um apetite criativo dos mais interessantes, dos mais notáveis que a gente vê hoje em Hollywood. Ele conta a história do Marty aqui para que por meio dela ele possa contar histórias de outras pessoas. E vem muito dele também uma constatação que a série faz repetidas vezes nos mais variados contextos. A de que às vezes as pessoas têm uma chance real de recuar, de sair daquilo que está destruindo elas. Mas elas não recuam. Elas acham que se elas forem até o extremo, elas vão sair do outro lado. O Jason Bateman foi capaz de recuar. E por causa disso, ele pôde seguir em frente.
e a minha sensação é que ele está só no começo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. A gente se vê no próximo vídeo.